Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 335 Gloriosa Carnificina. Liu, Gold e Ni Yan rapidamente limparam a manada de porcos espinhos sanguinários, forrando o chão de cadáveres. Como o primeiro, cada um de seus cadáveres se dissolveu em partículas de luz antes de desaparecer. Ni Yan verificou a missão do Santíssimo Coração. Ele havia purificado um total de 56 cadáveres. Enquanto Ni Yan continuasse purificando as criaturas do mal, ele poderia eventualmente destravar todos os selos da espada de Zenard. Essa espada era a melhor arma que ele já tinha visto, muito melhor do que os chamados equipamentos divinos postados nos fóruns na linha do tempo anterior. Quando fosse totalmente desbloqueado, suas propriedades seriam além de surpreendentes. O conjunto de Abaque o Tirano e a espada de Zenard eram os equipamentos de ponta que Ni Yan trabalharia para ter nesta vida. Ni Yan tinha o tanque Liu, Gold como linha de frente enquanto repetidamente jogava Undead Right pelas retaguarda. Ele finalmente pegou 5 porcos espinhos sanguinários. 2 normais, 2 líder e um elite. Seu dano de ataque era insignificante, mas eles tinham vidas alta e uma armadura resistente, tornando os escudos de carne decentes. Ni Yan continuou a atacar multidões de porcos espinhos enquanto usava seus escudos de carne para não tomar danos. Quando um deles morresse, ele apenas capturaria outro. A propriedade efeito de magia negra mais 100% da pérola do destino da Imperatriz Finas aumentou muito a potência do Undead Right. Sua taxa de sucesso se tornou superior a de antes. Ni Yan, Liu, Gold e seus 5 porcos espinhos sanguinários destruíram tudo em seu caminho, deixando um rastro de cadáveres atrás deles. Jing. Após um jingle nítido, Ni Yan se iluminou com um brilho radiante e finalmente alcançou o nível 37. Ni Yan verificou as tabelas de níveis. Tang Yao e Bloodlust Mad Blade ocuparam as 2 primeiras posições no nível 53 e 52, respectivamente. Eles estavam em uma disputa acirrada. Muitos jogadores da Alliance of Mages e Divine Protectors também estavam rapidamente subindo nos ranks. Bloodlust Blades, Alliance of Mages e Divine Protectors só alcançaram as tabelas de classificação por causa do conflito ininterrupto em Calore, deixando os jogadores da Kickers United com pouco tempo livre para o nivelamento. No entanto, a Kickers United ainda mantinha uma posição inabalável com 6 jogadores no top 10 e 27 jogadores no top 50. O nível de todos já estava tão alto. Ni Yan estava realmente um pouco desprovido em comparação. Eu realmente preciso diminuir a distância rapidamente, Ni Yan concluiu. Depois, eu encontrarei uma aldeia ou vila e perguntarei sobre a cidade mais próxima. Enquanto Ni Yan estava no meio dos mubis, ele notou brilhantes explosões de magia nas planícies à frente. Era a atividade de jogadores da facção do mal. Eu deveria dar uma olhada primeiro. Vai ser problemático se eles me descobrirem enquanto eu estou aqui. Ni Yan pensou antes de fazer seu caminho até as explosões. Ele ordenou que Liu, Gold e os 5 porcos espinhos sanguinários continuassem caçando. O corpo de Ni Yan se derreteu na escuridão como se ele fosse um espírito da noite. Ni Yan aproximou-se a 10 metros dos jogadores. Várias figuras entraram em sua visão. Eles pareciam completamente diferentes de qualquer um que ele tivesse visto na superfície, com a pele branca e pálida sem um único vestígio de vida, cabelo loiro e corpos incorpóreos. Essa aparência. Eles são fantasmas. Ni Yan exclamou interiormente. Parece que eu estou no Império dos Mortos-Vivos. O sistema de classes do Império dos Mortos-Vivos estava no lado mais simples comparado a outros impérios no submundo, incluindo Xamã Negro, Cavaleiro Espectral, Corsário Zumbi, Incantista Negro, Necromante e Ladrão Espectral. Dessas 6 classes, o Necromante era a principal força do Império dos Mortos-Vivos. Com a capacidade de invocar todos os tipos de criaturas e monstros mortos-vivos, eles poderiam causar tanto dano quanto um mago. Os xamãs negros eram semelhantes aos sacerdotes, uma vez que o seu trabalho principal era a cura. Incantistas negros eram conhecidos como a classe mais assustadora. Eles poderiam causar aos jogadores maldições debilitantes e lançar magias poderosas. Cavaleiros espectrais caçavam na frente com espada e escudo semelhantes aos lutadores, enquanto os corsários zumbis eram do tipo mais ofensivos como berserkers. Por último, mas não menos importante, os ladrões espectrais eram bastante notórios. Entre todas as classes de ladrão, os ladrões zumbis e élficos destacavam-se acima dos demais. Os primeiros eram especialistas em controle de multidões, enquanto os últimos eram especialistas na arte de ficarem furtivos, ambos aspectos essenciais para um ladrão. Além disso, os ladrões zumbis possuíam uma habilidade racial única, Undead Will, que permitia ao jogador ignorar a Mind Magic até certo ponto. Apesar de sua duração ser curta, era bastante útil em PvP. Era exatamente por isso que os jogadores viam as raças zumbis e élficos como as mais adequadas para a classe ladrão. Os seres humanos eram os segundos, graças à sua capacidade de desarmar armadilhas e usar ferramentas mágicas. No entanto, as características raciais não determinavam a força, mas a habilidade sim. Se você quisesse se tornar genuinamente forte, teria que confiar em sua própria habilidade, caso contrário, seria inútil, não importa a raça que você escolhesse. Ni Yan observou das sombras os 6 jogadores. Seu grupo consistia em um xamã negro, um necromante, 2 encantistas negros, um cavaleiro espectral e um ladrão espectral.
O necromante havia convocado um esqueleto lutador. Usava uma armadura esfarrapada, apoiava um capacete enferrujado na cabeça e carregava uma machadinha quebrada na mão. Haviam 7 inimigos no total. Ni Yan ativou o Transcendente Insight. Eles estavam em torno do nível 45, o que contava como acima da média entre a base de jogadores. Este foi o primeiro encontro de Ni Yan com jogadores da facção do mal. Ele não sabia o quão habilidosos eles eram. Mesmo que ele tenha ido para o submundo em sua vida passada, o lugar que ele visitou naquela época era a tribo demoníaca. O Império dos Mortos-Vivos e a tribo demoníaca eram nações aliadas, assim como os impérios Viridiano e Satrim. Ni Yan não podia ouvir o que eles conversavam. Apenas depois de se aproximar um pouco mais que percebeu que eles estavam falando na língua Vambia dos Mortos-Vivos, que era uma das principais línguas do Império dos Mortos-Vivos. Felizmente, ele aprendeu a língua Vambia dos Mortos-Vivos. Caso contrário, teria sido uma dor se movimentar no submundo. Eles estavam conversando sobre vários tópicos. Ni Yan só ouviu trechos da conversa. Willy Six. Qual é o alcance da sua visão noturna? Perguntou o necromante. Ele conjurou uma bola de fogo preta na palma da mão e atirou em um porco-espinho sanguinário. 65 metros? Ainda é muito baixo para se mover confortavelmente, respondeu o ladrão chamado Willy Six. Se eu soubesse que seria assim, eu teria comprado aquele equipamento com visão noturna mais 12 por 30 moedas de ouro. Riu o necromante com ligeira irritação. Um equipamento com visão noturna mais 12 custa apenas 30 moedas de ouro. Ni Yan internamente gritou de surpresa. Tal peça de equipamento seria vendida por mais de 3.000 moedas de ouro na superfície. Seus nomes eram destacados em preto, significando que pertenciam a uma facção inimiga. Não só Ni Yan poderia atacá-los livremente, mas também não seria penalizado com um nome vermelho por matá-los. Em vez disso, ele seria recompensado com gloriosa carnificina. Um jogador do Império Viridiano poderia receber níveis militares com base em sua gloriosa carnificina. Comandante de 10 homens, comandante de 100 homens, comandante de 1.000 homens, comandante de 10.000 homens, general, grande general. Um jogador com nível militar pode desfrutar de privilégios especiais, como comprar um conjunto da série Glória a um preço reduzido. Naturalmente, os conjuntos que estavam disponíveis diferiam de acordo com a classificação militar. Um general poderia comprar um conjunto de Glória sub-lendário enquanto um grande general poderia comprar um conjunto de Glória lendário. Conjuntos Glória geralmente tinha propriedades que se concentravam em PVP. Esquecendo os conjuntos da série Glória, os jogadores de alto escalão também poderiam se tornar membros do parlamento do Império Viridiano e participar de assuntos governamentais. Eles poderiam exercer poder suficiente para encobrir os céus. Se Ni Yan pudesse se tornar um membro do parlamento, ele teria dezenas de métodos disponíveis para esmagar as guildas de nível 7 ou inferiores. Quanto mais alto o posto militar, melhor. No entanto, você não poderia se tornar um grande general apenas matando sem pensar muitas pessoas. Você também teria que completar missões de classificação SSS. Na linha do tempo anterior, havia alguns generais e apenas um único grande general, que ninguém sabia quem era. Todas as pessoas sabiam que o grande general nunca se revelou em público. Generais e grandes generais eram existências que massacraram inúmeros inimigos, tanto jogadores quanto NPCs. Eles seriam constantemente perseguidos e cercados pelo inimigo e ainda sairiam vivos em uma situação desesperadora. Eles ficavam orgulhosamente no pináculo do poder. Ni Yan se perguntou o quão longe iria quando destrancasse todos os selos da espada de Zenard. Não havia mal algum em tentar elevar sua posição militar. Talvez ele pudesse realmente se tornar um general ou grande general. Ni Yan mirou os 6 jogadores na frente dele. No deserto, os jogadores da facção do mal geralmente usariam qualquer meio para matar seu oponente. Ni Yan não tinha inimizade com essas pessoas. No entanto, eles pertenciam a diferentes facções, então era inevitável que se tornassem inimigos. Se eles o descobrissem primeiro, fariam o mesmo. Pensando até esse ponto, Ni Yan ordenou que Liu, Gold e os 5 porcos espinhos sanguinários cercassem os 6 jogadores. Willy Six. Vá puxar mais alguns mobs, ordenou o necromante. Tudo bem, Willy Six, que usava uma armadura de couro cinzento, entrou em stealth, desaparecendo de vista. Ni Yan olhou em volta, mas não conseguiu mais detectar a posição de Willy Six. Sua consciência da escuridão era baixa demais e seu alcance de visão era muito pequeno. Ele só podia ver claramente as coisas dentro de 10 metros ao redor dele. Tudo além era apenas escuridão. Neste tipo de ambiente escuro, ladrões eram uma classe extremamente assustadora. A menos que tivesse o suficiente de consciência da escuridão, seria morto antes mesmo de saber o que aconteceu.